papel de pai e de marido. Como eu faço para saber a diferença e como eu faço para me tornar um homão como vocês mulheres querem que a gente seja? Eu sou Rita Ferreira, mediadora de conflitos, especialista em astro e genealogia. Essa é a pergunta do Rafael que eu quero responder aqui para vocês colocar mais um pouco de inquietações, explicando como as relações humanas são complexas. Como a gente vai falar disso aqui, pessoal? Sobre os papéis, por que misturar, as consequências dessa mistura e um exemplo prático. Para quem ficar até o final, bônus para responder qual é a principal diferença entre esses papéis, de pai e o de marido. Já falamos um pouquinho aqui no canal sobre os papéis e quais as diferenças, porque um é psíquico, o outro é social. Aqui a gente começa a falar um pouquinho dessas diferenças. O que é o papel do pai? O pai basicamente é aquele que empurra o filho para a vida e ele vai prover de forma financeira a estrutura dessa criança. O pai é aquela lei que você sabe que está certo, aqueles valores que nós aprendemos, é a nossa estrutura pai. Um dos trabalhos mais difíceis que nós fazemos no mundo terapêutico, que é fazer as mães entenderem a importância de fazer esse corte e entregar esses filhos para os pais. Qual é a diferença básica? O pai empurra para a vida, mostra o caminho, ele dá o norte, e o marido vai acompanhar, colaborar com a estrutura familiar. Enquanto a mulher cuida da casa, o homem provê essa casa. Mas como isso pode ser hoje nas relações com essa reestruturação que nós estamos vendo? E os homens parece que estão um pouquinho perdidos, às vezes meio bravos, porque as mulheres isso, porque o governo aquilo. Então vamos entender um pouquinho. O papel do pai é aquele que provê a casa. Ele sai para o trabalho, ele traz dinheiro, ele dá a estrutura para a criança. Então ele diz assim para o filho: vai, filho, se você precisar eu tô aqui. A mãe é aquela que segura, super protege, nutre. Fazer o corte e fazer a transição para essas esferas é muito importante. O papel de marido é um papel social. Por exemplo, você pode escolher, mas aí a gente volta para aquela questão que nós já falamos aqui, né, pessoal? Dessas escolhas, o quanto eu realmente posso escolher. Mas vamos imaginar que você tem 100% do seu consciente trabalhado e você pode escolher. Então você vai começar a selecionar o tipo de parceira que você quer ou parceiro para fazer essa função. O que eu quero colocar aqui para vocês e deixar mais claro é que isso são funções dentro da casa. A gente já começa a falar qual é a diferença de quem exerce esse papel. Porque o papel de pai, ele pode ter sido feito por um avô, que é o caso desse inscrito que veio colocar isso pra gente, essa inquietação. Se você é criado por um avô, como é que é a sua estrutura? Como você vê a sua mãe? Cadê o seu pai? Se você pretende se casar, como você pretende ser um marido, sendo que você não teve essa referência? Qual é a questão? Como você vai fazer esse papel se você foi criado pelo avô e a sua mãe estava sozinha? Aqui que eu quero colocar algumas coisas para vocês refletirem das estruturas e das funções, que a gente vai falar do quanto você não está satisfeito com o que você tem de referência, que você quer se tornar a referência. Mas para isso você tem que entender quais os padrões que estão vigentes na sua família. As mães cuidam dos filhos sozinhas, elas têm uma estrutura, elas têm um apoio. Quando eu falo de estrutura pai aqui, é muito mais do que pensão alimentícia, como vocês colocam aí nos comentários. Eu estou muito preocupado com a questão, a obrigatoriedade da pensão socioafetiva. Se você está preocupado com isso, é muito simples. Se relacione com mulheres que não tenham filhos e morre o assunto. Aqui eu quero convidar vocês a refletirem um pouco mais da complexidade, da profundidade das relações. Se num primeiro momento eu não tenho essa estrutura, que aqui não é uma verdade, porque se eu nasci de um pai e de uma mãe. Aqui já começam as inverdades para a gente desconstruir e que eu não tenho um pai. Mesmo que eu não tenha convivido com ele, eu tenho o DNA dessa pessoa. E na astrogenealogia e na visão sistêmica nós trabalhamos com as heranças espermáticas do pai. O pai é o que dá a estrutura e o marido é aquele que ajuda na estrutura familiar. Dentro desse pensamento, vamos entender um pouquinho de como é que são as relações. Então, vamos imaginar que a mulher queira sair para trabalhar.
o homem automaticamente pode exercer esse papel de ficar em casa e cuidar dos filhos, onde está escrito que isso não pode acontecer. A questão é, isso está acordado entre o casal? Porque muitas vezes acontece do homem ganhar mais, a mulher fica em casa, ou os dois trabalham, só que a mulher geralmente quer ser o pai e quer ajudar em casa, e aí fica bagunçado. Um outro exemplo, o pai perde o emprego, ele acaba ficando em casa cuidando dos filhos e a mulher sai para trabalhar. Então já acontece essa inversão de papéis sem que vocês percebam. Então aqui a gente está falando um pouquinho do que é a função, porque você tendo essa consciência, você vai saber escolher, identificar se dentro de um relacionamento eu estou exercendo essa ou aquela função. É legal a gente falar disso, para deixar mais claro. O pai manda para a vida e traz a estrutura, o suporte, por exemplo, que você vai precisar quando crescer, virar um adulto e para o mercado de trabalho. Você precisa dessa estrutura para dar continuidade ao seu trabalho, para você ter continue, como eu brinco aqui, que tem a ver com o videogame. Você precisa dessa estrutura para isso. O que nós vemos hoje? Muitas pessoas que não conseguem dar continuidade nas coisas, começam e não terminam. Tem vários projetos que não dão frutos. Isso é falta de pai. Essa estrutura é muito forte no Brasil. Até um tempo atrás eu colocava aqui nos vídeos que o grande problema do Brasil é a falta de pai. Hoje eu entendo que um dos grandes problemas do Brasil é a falta de mãe. A gente vê numa política, por exemplo, esse monte de bolsas que não ajudam as pessoas a crescerem, mantém elas na criança, porque acha que o Estado vai fazer a função de mãe, um Estado maternalista que vai prover financeiramente e te dar um apoio que não te traz a estrutura e não te permite, te castra de forma simbólica. As pessoas ficam infantilizadas e acham que o Estado vai prover isso. Acabam se acostumando com essa política. Por isso que vocês vêm aqui nos comentários e culpam as leis. Entendo que até certo ponto vocês estão certos. Quando nós falamos dessa estrutura, o que é pai e o que é marido, vocês começam a entender a diferença. Aí qual é o próximo passo? Entender de qual a relação que nós estamos falando. Se eu estou falando de uma relação de casamento, opa, que papel eu estou fazendo aqui? Se eu estou falando de uma pessoa que eu acabei de conhecer, ela me pergunta, quanto você ganha? Isso não é papel de namorada, né, pessoal? Esse papel de filha, será que quer saber quanto o pai ganha? Nem de filha, porque até um tempo atrás filho não perguntava quanto o pai ganha. Ele só agradece a vida e agradece o que ganha dos pais, porque esse é o papel do filho. Então, do que a gente realmente está falando? Quando vocês começam a entender os pontos principais, começamos a identificar onde eu estou errando. Esse papel faz sentido com essa relação? Na empresa, eu trato o meu chefe como um chefe? Ou eu estou vendo um espelhamento da minha mãe ou do meu pai ou daquela figura de autoridade que eu não tive na infância e que hoje eu tenho dificuldade de respeitar? Quem fazia essa função? Então aqui a gente vai muito além de quem é o pai e quem é a mãe, mas quem faz essa função dentro da sua casa. Isso é uma coisa. Vamos falar um pouquinho do quanto um adulto exerce esse papel. Um dos problemas maiores que a gente tem nas relações de adulto hoje é que as mulheres querem se relacionar com homens e os homens estão buscando a mãe. Por quê? Porque ainda não fizeram o corte simbólico, porque ainda moram com a mãe, por uma série de fatores, porque recebem bolsa e a bolsa não te permite crescer. Então tem uma série de fatores psicossocioeconômicos que não te deixam crescer. Eu quero colocar essas inquietações para que vocês comecem a perceber onde está a questão, onde está distorcido, onde eu estou errando, onde não está combinando o que eu quero do que eu faço. A questão que nós temos na era de aquário é isso, a pessoa fala mais do que ela própria faz. Quando você começa a entender qual é a questão, onde está o erro ou porque eu faço isso e tenho esse resultado, as coisas começam a melhorar. Vamos falar um pouquinho agora sobre por que não misturar. Mulher que é homem, não filho, criança de 40, de 50, às vezes ela está presa na adolescência porque não olhou para suas questões. Você olha para a pessoa e vai ver exatamente como ela se veste, como ela se porta, e nisso você já identifica em qual fase da vida ela está presa. Quando você é trabalhado, você se desenvolve, isso começa a ficar comum e o processo seletivo de novas relações fica mais rápido. Esse é um outro ponto. Vamos entender a questão desse inscrito, a gente vai analisar um pouquinho a vida dele, para que isso ajude outras pessoas. Se gostou, curte, compartilha. Agora nós vamos falar sobre as relações familiares. Então vamos lá, pessoal, vamos ajudar um pouquinho mais o Rafael, que pediu para a gente ajudá-lo a entender aqui qual é a principal diferença entre pai e marido. A gente vai analisar um pouquinho o contexto familiar. Como é que a gente faz para entender a diferença entre o papel do pai e do marido? Vamos imaginar essa criança
hoje com 40 anos, mora com a mãe e os irmãos. Mas por uma boa parte do tempo, essa criança morou com os avós. Vamos pensar o seguinte: primeira coisa, se você mora por um tempo com os avós, como você vê a sua mãe? Percebe que quando você olha para a mãe desse lugar, você vê uma irmã mais velha, e aí fica mais complexo a questão da autoridade que eu acabei de colocar ali para vocês, a diferença do respeito por uma autoridade. Por quê? Porque por um bom tempo, especialmente na infância, eu não tive essa autoridade. A minha referência de autoridade eram os avós e não os pais. O que acontece? Eu meio que perco essa autoridade e essa hierarquia com a mãe, olho para ela como uma irmã, e os avós são os meus pais, mas eles não são os meus pais, então eu acabo não tendo limites, eu não acabo não tendo referências, tenho dificuldades para lidar com as ordens. É um pouquinho do que as empresas hoje têm de dificuldade com a geração Z, por exemplo. Um outro contexto, Rafael, Gabriel, Emanuel, o que esses nomes têm em comum, pessoal? Os mortos do sistema. Aqui cabe investigar tanto a falta paterna quanto a questão das crianças, né? O que acontecia com essas crianças? Onde estão esses bebês na astrogenealogia e na visão sistêmica? Nós enxergamos esses nomes como mortos, por exemplo, mães que não ficaram com os filhos, abortos, homens que não reconheceram os filhos, e o que acontecia com essas crianças. Aqui já é um outro indicativo de como a gente pesquisa a questão do nome. Sobrenomes, por exemplo, como Rodrigues, filho de Rodrigo, Gomes, filho do homem, Fagundes, filho de Fagundo. Onde estão esses homens? Quem são eles? E quais as histórias por trás desses nomes? E o que isso tem a ver com a minha falta de estrutura paterna? Eu volto à questão que a gente acabou de falar. Por que o inconsciente coletivo do Brasil hoje está sofrendo, especialmente os homens, agora mais do que as mulheres, porque as mulheres passaram por isso durante muitas gerações, onde elas se responsabilizam pela criação dos filhos sozinhas. Agora os homens estão sofrendo a consequência inversa, ou seja, muitos precisam brigar para ser pai, e algumas mães estão delegando essa função mesmo para os homens e causando outros tipos de conflitos, por exemplo, as pensões socioafetivas. Do que a gente está falando? De lugar e de estrutura pai. Signo de Sagitário, um indício de onde essas histórias aconteciam eram nas religiões. Escorpião, por exemplo, são os abortos. Falando de uma estrutura mais individual, o que você, enquanto homem, precisa ou é indicado, né? Sempre a gente coloca aqui como indicação terapêutica, trabalhar para trazer mesmo essa questão de sair desse papel de pai, porque da mesma forma que as mulheres têm muita dificuldade em se relacionar com homens, porque eles procuram mães, os homens também estão tendo dificuldade de se relacionar com mulheres que buscam um pai. Em alguns signos também isso tem mais força. O que você precisa saber agora? Como é que você pode se estruturar? Buscar olhar para a sua criança, entender quais são as prisões, quais as questões que ela está atrelada, quais as questões que ela está aprisionada e o que a impede de crescer. Sua estrutura adolescente, como é que tá? Você viveu a adolescência, está vivendo a adolescência tardia, porque ainda mora com a mãe, agregando também a estrutura paterna, porque eu já não tenho a estrutura, não tenho força do masculino para ir para a vida e aproveito e fico na esfera da mãe e continuo na adolescência e busco essa mãe ou em alguns casos, os irmãos, nas relações. Por último, caso como ele tem 40, é uma idade de crise, então nós indicamos dentro das terapias você também se olhar, se trabalhar, ver como é que estão as suas estruturas internas, porque é uma idade que tende a ter uma crise por volta dos 39 até os 42 anos, que é que nós chamamos na astrologia de crise de Urano, que é aquela crise famosa da meia-idade, onde todo mundo para um pouco para pensar no que tem feito até agora e o que não está bacana continuar. Se você gostou, curte, compartilha. Se você chegou até aqui, manda para mim através do e-mail que eu vou deixar na descrição. Se você se identificou com algum dos bonequinhos, qual a cor e o que você sentiu quando eu fiz os movimentos, para a gente poder entender um pouquinho mais onde você está aprisionado. Se você gostou, curte, compartilhe. Se fez sentido, ajude a ajudar outras pessoas. Eu te agradeço por ficar até aqui.